Agora a gente vai falar do aumento da conta de luz. É o principal assunto de hoje, porque a gente está na expectativa, na verdade, Joel, para que aconteça esse anúncio, né? O que houve foi uma recomendação para que a conta tenha esse reajuste a partir agora de setembro. O Márcio Rocha, quem está com essa pauta, e vai explicar tudo para a gente, porque a informação a princípio que a gente tem é de que esse anúncio essa sugestão de reajuste deve ser acatada e a bandeira 2, né, a bandeira vermelha 2 deve ficar ainda mais cara, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Márcio. Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. E a gente fica na expectativa, né, da confirmação do anúncio do aumento, né, da tarifa da conta de luz, né, porque o governo convocou uma entrevista coletiva, né, um pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que está marcado aí para 5 horas da tarde, exatamente para tratar sobre esse assunto, que é um aumento na tarifa extra da conta de luz, a chamada bandeira vermelha patamar 2. Lembrando também, já que com a crise hídrica que baixou aí os níveis dos reservatórios, né, nas hidrelétricas, a alternativa foi aí reativar esse tipo de usina de forma emergencial. Quem pronunciou sobre esse assunto mesmo foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, que justificou que, como a expectativa para setembro não deve se alterar de forma significativa, já que os principais reservatórios estão com níveis considerados baixos para essa época do ano, então deve ser utilizada mesmo a usina termoelétrica, né, que produz essa energia mais cara. E também, né, para tentar compensar de um lado, aumenta de um lado, mas dá uma soprada de outro, né, o governo também deve anunciar um programa aí para quem reduzir o consumo de energia em todo o Brasil. Ou seja, a expectativa é que a cada quilowatt-hora economizado, né, acima de 10% da conta de luz, 50 centavos de desconto devem ser dados aí para os brasileiros aí que na conta de luz que deve ser definida ainda hoje. Então a expectativa é exatamente essa, a gente tem que esperar aí o anúncio oficial do governo, como eu falei, deve ser feito aí a partir das 5 horas da tarde, mas a gente também tem a expectativa de que não deve ser muito diferente disso não, a gente vai ter uma energia mais cara a partir de hoje, né, a partir dos próximos dias e as próximas contas virão mais caras. E aí, a gente estava até conversando aqui fora do ar, viu, ô Márcio, que deve ser mais um reajuste, o segundo em poucos meses, né? O Joel bem lembrou aqui que teve um recentemente, foi em junho, Joel, que houve a mudança, né, um reajuste da bandeira tarifária vermelha patamar 2. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 e agora a expectativa é que passe de R$ 9,49 para R$ 14,20. Não, é inacreditável isso aí. Então não é só esse aumento, a gente tinha se esquecido praticamente desse aumento recente. Então olha como a energia subiu absurdamente. Agora, resta saber se a Câmara vai acatar essa recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? Porque deve haver uma avaliação daqui para frente. Ou isso já foi decidido, ô Márcio? Já há essa decisão ou foi simplesmente uma recomendação, é claro, preocupante, que pode ser acatada? Não, é apenas uma recomendação ainda, Joel. E aí a gente fica na expectativa, até porque é o seguinte, a gente está num momento de baixa produção, né, de energia elétrica, então tem que usar mesmo as termoelétricas para evitar um apagão. E aí, quem que vai pagar se não aceitar esse aumento? Quem que paga essa conta, principalmente conta política do apagão? Isso também está sendo levado em consideração, de um possível apagão, né, Isso está sendo levado em conta também pelo governo, porque a gente lembra como é que foi aquele apagão lá em 2001, as consequências que tivemos aí no Brasil. E lembrando também que isso preocupa, esse reajuste preocupa também, porque esse reajuste vai atingir diretamente, né, o consumidor pessoal, vamos dizer assim, né, a população em geral que vai responder por esse aumento. Então, todos os lances, né, todos os lados estão sendo ouvidos nesse cenário exatamente para evitar, ou pelo menos, que a conta venha um pouquinho menos alta, né, já que vai aumentar de qualquer maneira e aí a gente vai ter algumas consequências, principalmente políticas, nesse aumento que deve ser anunciado aí às 5 horas da tarde. Eu fico imaginando o que é que os nossos ouvintes estão pensando, estes que já vêm há muito tempo arrochando, apertando, fazendo mágica, malabarismo para fechar as contas no final do mês. A maioria está assim, né? Você, quando não fecha no vermelho, consegue empatar com muito custo. Fico imaginando o que é que você está sentindo recebendo essa informação, recebendo essa notícia que a energia na bandeira vermelha pode subir de novo,
de 9,49 para 14,2 a cada 100 kW. Nós faremos daqui a pouco algumas contas para tentar esclarecer melhor isso para você. O que representa na prática esse aumento? Você que paga X na sua conta hoje, passará a pagar quanto? Né? Então eu fico imaginando o que é que você está pensando e sentindo. Acho que é aquele sentimento que eu falei no início do jornal, sabe? Que você vai ficando descrente com as coisas. É aumento de comida, absurdamente. A laranja, cara, semana passada nós falamos, eu já disse aqui acho que 200 vezes e vou continuar falando, R$10 uma dúzia de laranja comum. Arroz lá em cima, feijão da mesma forma, óleo de soja, R$10 o óleo de soja, a gasolina quase R$7, o álcool quase R$5. São coisas que estão, mas muito diretamente ligadas ao dia a dia de todo mundo. Não tem como você correr dessas coisas, não. Né? E de repente, o Brasil continua ainda nesse desentendimento. Por isso que essas disputas que acontecem lá em Brasília, essas brigas constantes entre os poderes, principalmente, são preocupantes, porque você não para pensar na prática essas coisas todas. Você não para analisar que o país está indo para um caminho nada legal, está indo para um caminho muito complicado na realidade e que nós precisamos de pessoas competentes olhando para o povo, olhando para esses números, olhando para esses reajustes. E não simplesmente ficar pensando em reeleição, como o governador pensa, como o presidente pensa, como o prefeito pensa. Todos pensam assim. Os deputados já estão pensando dessa forma, sem generalizar, mas, é claro, colocando a maior parte do quadro político nessa condição ou nessas condições. Infelizmente, esse pessoal não está ligando muito para essas contas todas, porque, no final, para eles pouco importa. O cara que ganha bem, ele não vai sofrer muito com o aumento da energia elétrica. Vamos supor que uma casa aí de bacana pague quanto? R$1.000 de energia elétrica. Vamos supor que o cara passe a pagar 1.300, 1.400. É um aumento absurdo, mas para ele não pesa. Entendeu? Agora é diferente para o povão, diferente para quem não tem grana, para quem faz malabarismo e mágica mesmo para fechar as contas. Aí o bicho pega. Você falou do preço do combustível, Joel. Aliás, vamos só dispensar o Márcio para ele voltar para a pauta dele. Desculpe te segurar. Bom trabalho, meu amigo. Valeu, Márcio. Nada, obrigado para vocês. Até mais. Um abraço. Até mais. Mas, ó, eu estava dando uma olhada aqui no site da Agência Nacional do Petróleo. Tem a consulta de preço de combustível que é aberta para qualquer um, né? Não somos só nós da imprensa. E aí eu estava dando uma olhada por região. Gasolina comum, considerando aqui as 5 regiões do país. Em 3 das 5 regiões, o combustível já passa de R$7. Em 3 das 5 regiões do país. Isso no caso da gasolina comum. Do etanol, em 3 das 5 regiões já é cobrado acima de R$6. E não é acima pouca coisa, não. Na região sudeste, você já consegue encontrar o etanol a R$6,79. Etanol. Aonde? Etanol. Em algumas cidades, alguns postos da região sudeste do país. E o diesel é a mesma coisa, né? Diesel está lá nas alturas, abaixo de R$5 é muito difícil de você encontrar. Exatamente. Nós já falamos tudo a respeito disso, de combustível, e às vezes a gente se torna até repetitivo, sabe? De falar que é um absurdo o álcool custar esse preço. A gente podia muito bem ter uma gasolina alta, o diesel alto, mas o álcool viável para a população, porque nós produzimos o álcool sai daqui. Então nada justifica, minha gente, nada justifica, meu ouvinte, a gente pagar mais de R$5 no litro de álcool, ou R$5 no litro de álcool. Isso aí não tem cabimento. Queria que você, nosso ouvinte agora, começasse a mandar mensagem para cá para se manifestar a respeito desse aumento aí, esse possível aumento. Quase certeza que vai aumentar, tenha certeza disso. Na conta de luz, na conta da energia elétrica. Você que já vem sofrendo pra caramba para fechar suas contas, como que você se sente recebendo essa notícia? Você se sente abandonado, revoltado, porque parar de pagar a conta não tem como, né? Você não pode atrasar a energia elétrica, senão vão meter o lacre aí no seu padrão, vão cortar a sua energia. São 15 dias, né? 15 dias, você não pagou a conta, depois de 15 dias vão lá e cortam a sua energia elétrica. O que é que você pensa disso? Você se sente como refém? Que eu me sinto, viu? Eu me sinto. A partir do momento que aumentam alguma coisa que você não pode deixar de consumir, eles estão agindo de forma sacana.
É uma ação Joel, os níveis dos reservatórios estão baixos. As termoelétricas estão ligadas. Por que não tem condição de subsidiar, então, para a população isso? Porque não tem dinheiro para nada. Porque normalmente o dinheiro da gente vai para o ralo. Cara, eu nunca vi tanto imposto como o Brasil recolhe, como o povo brasileiro paga. E nunca tem dinheiro para nada. É impressionante, nunca tem dinheiro para nada. É um país que gera muita riqueza. Exato, meu. Mas, a riqueza que a gente produz é uma riqueza que pouquíssimos países têm condição de produzir, né? Eu não entendo essas contas não fecham. E aí, Joel, você falou sobre o impacto que isso pode ter no nosso dia a dia. E está com a gente aqui na linha alguém excelente, que é preparado para explicar exatamente isso. Que bom, que bom. A gente sabe que vai apertar, a gente sabe. Agora, o quanto isso deve retornar para a gente de outras maneiras, além do nosso consumo dentro de casa, a gente precisa ficar ligado nisso. Vamos falar com o economista e ex-presidente da Sabesp, o Gessner Oliveira, que nos atende nessa tarde aqui na Rádio Bandeirantes. Gessner, bem-vindo e boa tarde para o senhor. Oi, Gessner, bem-vindo. Como vai? Muito boa tarde, Ana Paula, muito boa tarde, Joel. É um prazer conversar com vocês, conversar com o Bora Brasil, os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Ô, Gessner, o prazer é todo nosso. Uma pena que o assunto é desagradável pra caramba, né? O nosso ouvinte certamente não aguenta mais receber informação de que algo vai aumentar ou que aumentou. Isso tem se tornado muito constante, infelizmente, nos nossos noticiários, né? O que representa isso para as contas dessas pessoas, principalmente aquelas que ganham pouco, né? Você reajustar a gasolina nessa proporção, a energia elétrica, desculpe, nessa proporção. A bandeira que deve subir de 9,49 para 14,20. E lembrando que no mês de junho ela era R$ 6,24 e subiu para 9,49. Então é um aumento real de 6,24 para 14,20 na realidade. 52% e mais 50% agora. Exato, é mais de 120% no total. Pois não, Gessner? É muito salgado, de fato, vocês têm toda a razão, e as pessoas já estão sentindo isso nas contas, já vêm sentindo isso. Mas se a gente pegar os últimos 12 meses, a conta de energia elétrica subiu mais de 20%. Isso contra uma inflação que está perto de 9%. Então, realmente, a gente vê como esse item, que é o segundo item, viu, Joel e Ana, é o segundo item mais importante do índice oficial de inflação, né? E mais do que o índice de inflação, que é um indicador, uma estatística importante, mas é o que as pessoas estão sentindo. As contas estão muito salgadas, estão muito elevadas, e isso realmente é preocupante. Agora, existe um fato que é o seguinte, você mencionava há pouco com razão, existe uma dificuldade real que o nosso sistema elétrico ele é muito baseado nas hidrelétricas e realmente o nível de reservatórios está muito baixo. Agora, faz muito tempo que é necessário você conscientizar a população do que está acontecendo, da gravidade dessa situação, que é algo que já vem acontecendo desde o início do ano. Aliás, eu concordo plenamente com vocês que a gente deve focar nos nossos grandes problemas. É a crise sanitária, é essa crise de energia, a crise hídrica, e deixar as picuinhas, as disputas de lado. E realmente nós temos um problemaço, porque a situação hoje, 2021, é ainda pior do que a crise que nós tivemos em 2001. Ou seja, o nosso sistema está muito vulnerável. Ele depende em quase 70% das hidrelétricas. E essas estão com a energia armazenada baixa diante da nossa demanda. Então, nós aguardamos essa medida que a ANEEL vai anunciar, e você perguntou, bom, mas quanto que isso representa na conta de uma pessoa, por exemplo, que pague R$100? É um aumento para R$111. Nós estimamos, se essa recomendação do Comitê de Monitoramento for levada adiante, e digamos, eu já nem chamo de bandeira vermelha, né? Porque a bandeira vermelha nível 2, reajuste, é uma bandeira roxa, tá certo? Se isso for levado adiante, é 11% de aumento na conta. Então, uma conta que já está alta,
passaria a ser mais cara. Agora, é muito importante, não adianta só aumentar o preço da energia, é preciso tomar um conjunto de medidas. Então, por exemplo, é preciso dar desconto para aquelas famílias que conseguem reduzir o consumo de energia. É preciso trabalhar para ter um monitoramento para evitar os picos de consumo. E aqui eu sei que muita gente não gosta do horário de verão, etc., mas é importante para atenuar esses picos de consumo o retorno do horário de verão, justamente para diminuir a possibilidade de apagão. É preciso ter um estímulo a outras fontes de energia solar, energia eólica, em relação às quais o Brasil tem vantagem comparativa. É hora de nós termos uma meta, Joel, Ana Paula, uma meta clara de aumentar. Hoje nós temos cerca de 10% representado por eólica e solar, num país que tem vantagem nessas fontes de energia, e para ficar menos dependente das chuvas, menos dependente de São Pedro. Então é hora de levantar uma meta clara, discutida, diagnosticada. Eu sugiro a gente pensar em 30% de energia solar e eólica em 2030, ter isso como meta. Essa crise está doendo no bolso, infelizmente nós vamos ter que conviver com ela os próximos 18 meses, porque não só a gente precisa se preocupar com esse ano, mas também com a entrada do próximo ano, porque os reservatórios vão ter pouca margem para aguentar o próximo período de estiagem. Então, realmente a gente precisa tomar as medidas necessárias, hoje, urgentes, mas sem perder de vista a meta lá na frente, que é ter uma matriz elétrica mais flexível, em relação à qual a gente possa ter mais flexibilidade e, consequentemente, não depender tanto do regime de chuvas, que, diga-se de passagem, é cada vez mais imprevisível. Infelizmente, com as mudanças climáticas, tem havido uma dificuldade cada vez maior. Já é difícil, não é, Joel, Ana Paula? Já é difícil prever chuva. Eu não queria ser economista, já é difícil. Ser meteorologista deve ser bem mais. Bem pior. E fazer projeção não é fácil. E os reservatórios, os reservatórios, já está provado isso, não tem condição de segurar a produção de energia por muitos e muitos meses. Então, são reservatórios que são consumidos em pouco tempo. Então, na realidade, nós não temos reservatórios, né? Como deveríamos ter. Se nós tivéssemos reserva para produzir energia por 2, 3, 4 anos, tudo bem, mas não é a realidade. Não é. Se a chuva diminuir como diminuiu agora nesse período, em 12 meses, o reservatório já foi para o beleléu, né? Chega a esse nível que está hoje. Por isso, Joel e Ana, a gente precisa ter várias fontes de energia. Né? Então, a gente precisa... Por exemplo, é uma vergonha no Brasil a falta, por exemplo, de ter uma gestão mais organizada dos resíduos sólidos urbanos. É muito lixo, é muito lixão pelo país. Isso precisa acabar. E a gente precisa pegar o lixo e produzir energia. E isso reforça a nossa matriz. Produzir energia a partir de resíduos sólidos urbanos. A gente já usa resíduos da agropecuária, e a gente foi pioneiro na questão do etanol. A gente precisa aprofundar isso, produzir mais energia a partir daí. Todas essas fontes são limpas, e eu mencionei antes energia solar, né? Energia solar flutuante, que são projetos interessantes que têm sido levados a cabo aqui no estado de São Paulo, usando, viu, Joel e Ana, usando a lâmina d'água das represas para colocar as placas para geração de energia. E por que não colocar nas casas as placas e colocar também nos prédios públicos? Ou seja, gerar muito mais em termos de outras fontes de energia e depender menos do regime de chuvas.
Agora, Gessner, você falou que a gente pode ainda passar por problemas, que a gente ainda vai encarar aí a questão da energia mais cara por talvez mais 12 meses, 18 meses, né? E hoje, inclusive, há uma expectativa de um pronunciamento, né, do ministro Bento Albuquerque, que deve falar sobre esse reajuste, né? Nos bastidores é o que se fala, que o reajuste vai passar. E também há um programa de incentivo à economia com descontos que deve ser detalhado mais tarde. Agora, isso não deve ter um efeito imediato, né? Quando que, na sua opinião, a gente deve começar a sentir o efeito disso? Veio tarde demais essa comunicação, esse programa de incentivos? Vai resolver algo no curto prazo? Nos ajudar de que maneira? Olha, eu acho que veio tarde demais. A comunicação, porque é uma notícia ruim. Olha, eu adoraria estar aqui conversando com você sobre outro assunto. Não é uma notícia agradável. Falou, meu caro, você vai pagar mais na conta de luz. Agora, os nossos dirigentes têm a obrigação de alertar a sociedade. Falar, temos um problema. E infelizmente, a gente mal está saindo da pandemia, já vem a crise hídrica. Bom, paciência, é o que existe na realidade. Nós, para enfrentar isso, eu acho que a gente dando um incentivo para a redução de consumo ajuda. Porque, por exemplo, agora também vamos pensar da parte da população. Será que a gente está fazendo um consumo consciente de energia? Acho que não. Acho que muitos de nós, muitas vezes, gastam mais energia do que precisa. Bom, se eu tiver um estímulo de um desconto na conta, vamos dizer, houve uma proposta aí de 10% de desconto, enfim, aí precisa fazer um pouco de cálculo. Se eu tiver um desconto, vou começar a consumir menos. Vou falar, desliga a luz quando não precisa, usa um ar-condicionado mais eficiente, não precisa talvez ar-condicionado o dia inteiro, e assim por diante, né? Então, eu acho que dá para ter incentivo. Para os grandes consumidores, também funciona. As grandes empresas estão fazendo seu planejamento e vão procurar otimizar. Então, eu acho que no próximo ano, como a Ana comentou, de 12, talvez até de 12 a 18 meses, a gente vai ver uma redução do consumo de energia. Lá em 2001, houve uma redução muito significativa, a sociedade brasileira colaborou, participou e está pronta para participar. Eu tenho certeza que o cidadão brasileiro está pronto para participar. Agora, ele precisa saber, ele precisa ter todas as informações e precisa ter um foco nisso. Quer dizer, o foco não pode ser em outros assuntos, o foco tem que ser no problema real. E o problema real hoje é a crise hídrica e as sequelas aí da pandemia. Ô Gessner, antigamente, acho que foi em 2014, foi em 2014, nós tivemos uma crise absurda aqui em São Paulo, né? Por falta de água e, consequentemente, falta de energia. Mais falta de água, né? E logo depois... Mais falta de água. Exatamente, falta de água. Que, como consequência, poderia se transformar em falta de energia se fossem outros reservatórios, né? E logo depois houve a interligação dos sistemas. Né? Os sistemas foram interligados para você pegar água de um local que tem muito do estado de São volume Paulo, alto, né? Exatamente, e mandar para uma outra região. Nós sabemos que a região norte ela é sempre farta de água. Sempre há uma fartura de água, como há nesse momento. Mesmo com a redução das chuvas, lá continua caindo água. Basta você abrir o mapa tempo, diariamente você vai ver que a maior parte do Brasil está seca, não há previsão de chuva, mas no norte sempre tem chuva prevista. É absurdo você imaginar em interligar o norte com outras partes do Brasil para você abastecer com água e, consequentemente, gerar energia? Olha, João, muito bem colocada a sua pergunta. A gente, como você falou antes, nós somos um país abençoado. A gente tem, digamos, um volume, a gente tem uma bacia riquíssima, que é a bacia amazônica, o norte do país, tem bacias maravilhosas, etc. Eu tenho a impressão que no caso, por exemplo, de São Paulo, houve várias interligações de sistemas e um sistema de água novo, que foi o São Lourenço, que deu mais tranquilidade. Tanto que na atual situação, tanto por razões hidrológicas e pluviométricas, como também pelo fato do sistema estar mais robusto, não há
um problema de abastecimento de água para água potável para consumo humano, né? Mas, por exemplo, você veja, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba está com um problema sério. Lá, se aqueles ouvintes que entrarem no site da Sanepar, por exemplo, vai ver que tem uma preocupação grande com o nível dos reservatórios lá. É possível trazer água cada vez de outras localidades? Sim, é possível fazer interligações, mas sabe que tem um caminho muito bom. Primeiro, o caminho de nós reduzirmos as perdas, Joel e Ana. É impressionante. Nós somos abençoados com muita água, mas vocês imaginam que a perda média de água no Brasil chega a quase 40%. E eu não estou falando do desperdício de água nas casas, não, que isso também tem. Aqui, vamos fazer um reconhecimento aqui, que muitos de nós também desperdiçamos água em casa. Também tem desperdício. Eu estou me falando do desperdício na produção e distribuição de água, quase 40%. Então, a gente tem que reduzir perdas. Outra coisa muito interessante e que tem a ver com a economia circular, a gente precisa aprender cada vez mais a pegar o resíduo. Eu falava há pouco de pegar o resíduo sólido urbano e gerar energia, pegar o lixo e gerar energia. Em relação à água, a gente pode fazer água de reuso e seguir bons exemplos. Você pega, por exemplo, o exemplo de Israel. Israel, mais de 70% da oferta de água é água de reuso, ou seja, você pega o efluente do esgoto doméstico, trata e devolve para o sistema. O Brasil tem menos de 1% da oferta de água no Brasil é de água de reuso. Nós podemos aumentar isso para 10% no mínimo, no mínimo. Então, eu acho que a gente tem que olhar essas crises como um alerta, uma oportunidade. Vamos encarar a crise de frente, vamos encarar a realidade e apontar para soluções de futuro. E tomar as medidas, mesmo que elas sejam amargas, vamos tomar as medidas, mas exigindo que haja soluções para médio prazo. Sim. Senão daqui a 5 anos, outra crise, tá certo? A população tem que sentir que há um rumo, que há metas de médio e longo prazo. Agora, mexer na tarifa da energia, Gessner, a gente sabe que gera uma cadeia de efeitos. É algo muito parecido com o aumento, por exemplo, do combustível, né? Que impacta no transporte, impacta também o preço do alimento, por exemplo. Se isso se confirmar, é muito possível que sim, mas se a gente tiver a confirmação desse reajuste da tarifa vermelha mais uma vez, que tipo de impacto que, na sua opinião, a gente deve sentir assim de imediato? Além da nossa conta em casa, estou falando de preço na gôndola do supermercado, outros tipos de efeito que o cidadão vai sentir. Olha, com certeza, você levantou um ponto muito bom, Ana, porque muitas cadeias de produção dependem naturalmente de energia elétrica, né? Ela subindo, obviamente, vai ter impacto. Bem como algumas safras agrícolas, naturalmente, dependem de chuva, e a Conab já detectou reduções de safra, quando você pega a cana-de-açúcar, por exemplo, reduções em função da estiagem. Então, nós vamos sentir, infelizmente, uma maior pressão inflacionária. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, que é o índice oficial de inflação, deve subir. Se esse anúncio que aqui nós estamos discutindo, de 9,49 para 14,20, prevalecer, isso dá um impacto de 0,4 pontos no índice oficial de inflação, né? Nós já estamos com uma inflação, como eu mencionei há pouco, de quase 9% em 12 meses. Vamos lembrar que o teto do regime de metas de inflação é 5,25. Então, 21 já foi para o espaço, a gente já estourou esse teto. É muito importante manter a inflação sob controle, olhando para 22, para 23. Então, vai sim ter um impacto na inflação, tem um impacto na produção agrícola, tem um impacto sobre expectativa. Infelizmente, essa crise hídrica leva as projeções de crescimento serem mais pessimistas ou menos otimistas, como se quiser colocar. Isso, infelizmente, coloca um problema. Mas de novo, olha, o problema está aí, não adianta a gente ficar se lamentando. O que é preciso é tomar as medidas necessárias e cobrar a boa alocação de recursos, porque é muito dinheiro jogado fora em fundo partidário, por exemplo,
e pouco dinheiro para aquilo que é essencial. Então é isso que precisa ser feito. Né? Um exemplo, estimular a produção de energia eólica e solar, principalmente, como você bem disse. Olha, tem que se Joel, estimular, tem que se estimular projetos como estes, né? Projetos desse nível. Exatamente. Olha, Joel, eu conversei com vários, a gente tem um grupo de especialistas debruçado no assunto, e sempre tenho submetido a meta de 30 em 30. 30% de eólica e solar em 2030. Se não for 30, se é mais, se é menos, vamos discutir, mas vamos fixar uma meta, vamos buscar. É isso que está faltando, a gente olhar o médio e longo prazo e não ficar só apagando incêndio, até porque não tem água, né, João? Então o negócio é complicado. Pois é. É verdade. Bom, uma ótima entrevista, como não poderia ser diferente, com o Gessner Oliveira, economista e ex-presidente da Sabesp. Esperamos contar sempre com o seu conhecimento aqui no Bora Brasil, viu, Gessner? Olha, é um grande prazer, viu? Parabéns para vocês, um grande programa aí, o Bora Brasil, e é sempre um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, viu, Ana? Boa tarde, Joel. Vamos lá. Prazer é todo Valeu, nosso. Um grande Gessner. abraço, Gessner. Até a próxima, né? Quem sabe a gente um dia não consegue conversar com o Gessner falando de notícias positivas, Sobra né? de energia, Como por ele exemplo. falou, por exemplo, né? Economista, é difícil fazer previsão, meteorologista, e geralmente quando a gente chama um economista é para poder falar, infelizmente, dessas notícias ruins, né? É verdade. E ó, tem um monte de mensagens aqui dos ouvintes comentando Será? essa notícia. Imagina, né? A gente pode falar com os nossos ouvintes, colocar aqui no ar na volta do intervalo. Bora, fechado então, Aninha. 13h43, Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes, a gente já volta.